A gente fala mais uma vez de eleições. O PT vai utilizar as pesquisas eleitorais para tentar conquistar votos para Lula nesse primeiro turno. A ideia da campanha e do partido é passar a ideia de que o petista teria chance de vencer já no dia 2 de outubro e atrair eleitores de outros candidatos. Apesar de aparecer em queda e até na segunda colocação em algumas pesquisas, Lula e seus aliados confiam em alguns levantamentos para apostarem nessa estratégia. A legenda tem feito análises das pesquisas e afirma que Jair Bolsonaro estagnou e a chamada terceira via caiu nos últimos levantamentos. Augusto. Não precisa fazer eleição, repito. Vai para o resultado das pesquisas e olha, quem tiver à frente da maioria das pesquisas é o presidente. Ou então quem ganhou em Minas. Ganhou em Minas, não precisa mais apurar nada. O negócio é o seguinte, quem recorre a esse negócio do voto útil, então realmente não entendeu o que é o sistema em 2 turnos. O sujeito vota no primeiro, depois ele examina uma possível opção e tal. Ele está correndo porque ele quer ganhar no primeiro turno, não sei por quê. Se as pesquisas já dão aí, está perto de 100% em alguns lugares, no Nordeste, né, já passou de 100%, então não deveria estar intranquilo. O problema desse pessoal que fica apostando em pesquisas é que é o seguinte, eles não querem que outro lado exista, eles não enxergam multidões, eles não falam que o Bolsonaro atrai multidões e tal, então o Bolsonaro já está derrotado. Essa é a diferença. Eu não vejo nenhum problema, desde que não seja financiado por dinheiro público, a realização, por exemplo, de shows. Tudo bem. Eles é que não querem que a gente faça os que divergem, qualquer outra coisa. Nós não temos o direito de divergir. Imagine se o Bolsonaro pedisse o fechamento, a desmonetização do UOL, porque só tem uma pauta única, derrubar o presidente e já considerar o Bolsonaro derrotado. Imagine se é ele, é o inimigo da liberdade de imprensa. Eles podem fazer isso num tipo de ação que caracteriza o devoto de um candidato que prega abertamente a censura à imprensa. Não me surpreende esse tipo de atitude, não admitir a opinião contrária. É o que ocorre na Venezuela, é o que ocorre em Cuba, é o que ocorre em todos os regimes pelos quais eles demonstram paixão. É isso. Agora sim, Guilherme Fiuza, de volta aqui com a gente. 2 minutos, Fiuza. Pois é sempre essa coisa de passar uma ideia, né? Quer passar uma ideia disso, quer passar uma ideia daquilo, né? Vocês não cansam de inventar, né, ideia, porque a realidade é muito dura e, como já disse o Lula, safada, né? Mas só para falar rapidamente sobre a questão dos combustíveis. Bem, eu gostaria de ver uma auditoria na governança da Petrobras. Eu gostaria muito de ver uma auditoria séria na governança da Petrobras. A gente sabe que as margens de lucro da Petrobras são exorbitantes, estão acima da média mundial. E isso é uma preocupação, volto a dizer, eu não tenho nada a ver com esse governo. Já elogiei o governo Lula, já elogiei Temer, até no final do Collor, pré-impeachment, tinha uma boa gestão macroeconômica lá, do embaixador Marcílio Moreira. Então, é o seguinte, eu quero ver uma governança para mostrar que todas as canetas de oscilação de preço da Petrobras seguem uma fórmula régia do mercado internacional, o que não é fato. Tanto que o Lula, Luiz Inácio, estava dizendo, quando estava no momento da escalada do preço, que ele reduziria com uma canetada. Ou seja, estavam jogando, sim, nas costas do governo a ideia de que o preço estava escalando. O que aconteceu, principalmente com a chegada do ministro Adolfo Saxida ao Ministério das Minas e Energia? Aconteceu na base de atos, né? A gente sabe quais são os atos, né, em relação aos estudos que estão sendo feitos em torno da Petrobras e em relação também à pressão política. Estas margens, foi dito pelo presidente da República e pelo ministro, caiu o ministro por causa disso, essas margens não são defensáveis. Aí a política de reajustes da empresa segue, evidentemente, uma cesta de fatores, um deles é a oscilação no mercado internacional, mas evidentemente não é só esse.
Evidentemente que um ambiente em que as empresas estatais se recuperaram, e volto a dizer, começaram a se recuperar no governo anterior, no governo Temer, é mais fácil, é mais viável que essa governança aceite flexibilizar os seus ajustes de preço. E aí eu acho um pouco cruel, toda vez que o preço vai para baixo, não é por conta de gestão governamental, é a governança da Petrobras, é o mercado externo, etc. E quando o preço sobe, alguém pode baixar com uma canetada, porque é isso, é inflação, é o governo perdulário, etc, etc. Só rapidamente sobre a questão do filme, dos artistas, né? Eu vou dizer o seguinte, alguns ali eu conheço, Lenine, gosto e tal, mas eu acho que tem os picaretas intelectuais que querem aquilo que eu fiz uma biografia, né, no comentário anterior, dessa burguesia que fica querendo passar tintura de progressista, né? Agora, entre artistas, músicos, alguns muito bons, tem muitos que vão conforme o baile, né? Vem aquela mensagem torta dizendo, olha, não, isso aqui, os pingos nos is, eles acabam sendo um pouco um contraponto a isso. Olha, tudo bem, vocês têm a caricatura do Bolsonaro, vocês amam odiar o Bolsonaro, né? O jeito dele, o passado dele, mas tem o governo dele, que é o que tem que ser avaliado no momento de uma eleição. E aí, aqueles que têm boa fé estão aí iludidos, estão enganados. E a gente faz esse serviço aqui, não é para fazer campanha política. A gente faz esse serviço aqui para tentar esclarecer. Então é isso, avalie as políticas públicas, avalie o quanto as pessoas foram socorridas durante a pandemia, avalie as reformas estruturais, né, que trouxeram saneamento básico, por exemplo, estão trazendo investimento nisso. Vocês vão entender que essa ideia de um satã protofascista e tal, que ela não corresponde à realidade. Isso eu estou falando para os honestos, né, para aqueles que ainda não caíram nessa ideia de que a safadeza tem que ser ou assumida ou escondida.